Olá, amigos do YouTube! Hoje vamos falar sobre o famoso efeito quântico conhecido como efeito Zenon. Mas antes de começarmos, me responda. Alguma vez em sua vida você já desejou ter ou fazer algo, e na hora H deu tudo errado? Já tentou fazer alguma coisa que parecia certa e de repente ela se mostrou uma outra coisa? Você já esperou desesperadamente por algo que nunca aconteceu? Você tenta e nunca consegue finalizar algo? Pois é. Talvez o responsável por tudo isso seja o famoso efeito Zenon. Mas afinal, o que significa esse tal de efeito Zenon? Como ele age e influencia os fatos em nossa vida? Antes de mais nada, devemos saber primeiro quem foi o homem que deu seu nome a esse efeito quântico. Seu nome era Zenão de Eleia. Zenão de Eleia foi um filósofo grego que viveu antes de Sócrates o sábio. Ele era uma figura muito famosa em seu tempo, e só para se ter uma ideia, o também filósofo Aristóteles o mencionou como sendo o criador da dialética, que é um tipo de diálogo no qual as ideias contraditórias dão origem a outras ideias. Quem conhece um pouco de filosofia sabe o peso que essa área carrega. Zenão, ao invés de simplesmente discutir assuntos ou conceitos filosóficos como era de costume na época, ele preferia criar paradoxos, que são declarações aparentemente verdadeiras, mas que levam uma contradição com base na lógica. E dessa forma, um dos paradoxos mais loucos que ele já discutiu é justamente o que motiva o efeito Zenão, ou seja, o paradoxo que o movimento não existe. Mas você deve estar se perguntando: o movimento não existe? Como assim? Explicaremos a você como interpretar essa afirmação com base no paradoxo da flecha imóvel. Esse é um ótimo exemplo para ajudar você a entender o efeito Zenão com mais clareza. Imagine que você está com um arco e uma flecha em suas mãos. No momento em que você está olhando para a flecha, você sabe que ela está parada. Agora imagine que você acabou de lançar a flecha com o seu arco. Você já pensou que, a cada momento em que você olha para o objeto, mesmo quando ele está em movimento, ele também está parado? De acordo com Zenão, um sistema não pode mudar enquanto você o observa. Para entender isso com um pouco mais de facilidade, aqui vai um outro exemplo. Imagine que você tem um olhar fotográfico, ou congelante, e você consegue tirar fotos de tudo que vê e congelar essa cena sempre que quiser. Dessa forma, e nesse contexto, seus olhos são como uma câmera de altíssima resolução. E tendo isso em vista, quando você lança a flecha, você pode tirar fotos dela em seu percurso quantas vezes quiser. No entanto, embora ela esteja em movimento, o seu olho só consegue capturar em uma foto um só momento dela por vez. Por esse motivo, se você revelar as fotos que tirou, verá que em cada uma dessas fotos que você tirou, a flecha está parada. E este é apenas um dos exemplos simples do que representa o famoso efeito Zenão. Um outro exemplo do conceito do efeito Zenão, esse é para quem entende um pouco de física. Esse exemplo se chama efeito do núcleo radioativo. Então imagine que você está de frente para um núcleo radioativo. Um núcleo radioativo é um conglomerado, um monte de átomos, e nesse nosso exemplo uma parte deles é radioativa, ou seja, eles emitem radiação como forma de se manterem estáveis. E sua tarefa nesta experiência é ficar observando quantos átomos vão perdendo radiação com o passar do tempo. Então dessa forma, se você for uma pessoa ansiosa, você vai ficar olhando a toda hora para os átomos e congelar a sua perda ou emissão de radiação. E por outro lado, se você for uma pessoa tranquila, que só olha e observa esses átomos de vez em quando, você perceberá que muito mais átomos emitiram radiação, ou seja, a observação altera o comportamento atômico. Então dessa forma, podemos fazer também um panorama para entender o efeito Zenão agindo em nossa vida cotidiana. Vamos pegar um exemplo de um sentimento como a ansiedade. Já imaginou como você se sente ansioso quando está esperando algo de especial acontecer? Pois é. A ansiedade, ou preocupação excessiva funciona como um efeito congelante em cima da possível realização dos nossos desejos. Cada minuto que gastamos pensando e falando sobre um projeto ou objetivo, na verdade rouba o tempo que utilizaríamos para garantir sua execução. Não estou querendo dizer do tempo de planejamento gasto, mas do tempo de prece ou mentalização.
Se você é uma pessoa religiosa, provavelmente conhece a passagem de Eclesiastes 5:3 que diz: das muitas ocupações surgem sonhos, e do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. E dessa forma quem muito fala não concretiza. Essa é a maior lição que uma pessoa mais leiga pode tirar do efeito Zenão. Agora vamos falar sobre as possíveis consequências negativas do efeito Zenão. Aqui vão elas. Primeira consequência negativa. Em seus assuntos, você sempre espera que as outras pessoas tomem a iniciativa, mesmo quando você está super ansioso para que algo importante aconteça. Segunda consequência. Você acha como uma coisa normal procrastinar, ou deixar para depois a conclusão de tarefas importantes para o seu projeto de vida, mesmo que a ideia te deixe muito animado. Terceira consequência. De princípio você se sente animado e compra muitos materiais escolares, e assiste vídeos sobre como se aperfeiçoar nos estudos, mas na hora de estudar para as provas não consegue. Então, sabendo que o efeito Zenão tem um grande impacto no que se refere à realização dos nossos desejos, devemos ter em mente como podemos agir para anular ou minimizar esse efeito em nossas vidas. Em primeiro lugar, você deve se autoconhecer. Você deve fazer um apanhado geral da pessoa que você é, e anotar tudo isso em um diário. Você deve constantemente vigiar e anotar seus pensamentos dominantes bem como suas crenças, pois são elas que fazem você ser a pessoa que você é. Então, para parar o efeito Zenão e conseguirmos materializar todos os nossos desejos, temos que usar de duas armas ensinadas por Neville Goddard em suas palestras. Mas quais são estas armas? Estas armas são a imaginação e a fé. Por exemplo, ao invés de você ficar ansioso para ver um lindo carro 0 km em sua garagem, basta apenas imaginar esse carro em detalhes, em primeira pessoa, uma única vez, assumi-lo como seu, e soltar isso para o universo, pois fazendo isso o efeito Zenão não terá o tempo necessário para congelar e impedir a conclusão do seu desejo. A imaginação e a fé são uma dupla invencível que colocam o efeito Zenão para correr. Portanto, quando você desejar concretizar algo em sua vida, saiba que esse algo já está pronto e esperando que você o chame à existência. Mas saiba também que se você ficar ansioso ou temeroso para realizar esse objetivo, o efeito Zenão entrará em cena e bloqueará a manifestação do mesmo. Então é isso. E aqui termina esse nosso breve áudio sobre o efeito Zenão, o efeito congelante dos nossos desejos. Espero que você tenha gostado. Em breve estaremos de volta com muito mais. Um grande abraço e até mais. Gratidão.